Olha, olha, olha. Terminei. Olha, esse parece um grilo. Olha como é diferente. Parece um galho de árvore, ó. Né? Parece aqueles galhos de árvore que tá tipo molhado. Sei lá. Olha isso. Eu não consigo nem falar. Isso tudo por causa de um comentário. Só tenho isso pra dizer, porque... Esperar eu me acalmar pra ver se eu consigo falar. Porque eu não consigo falar, senão eu vou chorar. Eu sou assim. Sabe por que eu fico emocionada em ver falarem isso? A minha relação com o meu canal no YouTube, com o meu vlog, ele vai além de o que eu quero mostrar para as pessoas. Além de monetização, ele vai além do que eu quero... eu quero ganhar dinheiro. Ele vai muito além disso, sabe? É como se eu estivesse registrando coisas que talvez eu não lembraria. E às vezes são coisas bobas, são coisas pequenas do nosso dia a dia, sabe? Momentos que a gente não lembraria no futuro, porque a gente tende a lembrar coisas importantes, sabe? Coisas marcantes do que a gente viveu. E poder guardar esses momentos de rotina mesmo, sabe? Esses acontecimentos pequenos que talvez a gente não lembraria. É muito legal saber que alguém está se inspirando nisso. É muito mais incrível. Isso significa que a pessoa que está se inspirando em fazer esse tipo de conteúdo, ela está valorizando a vida que ela tem. Porque é isso que eu passo. Eu valorizo a minha vida, a minha rotina, seja lá ela qual for, grande ou pequena, grandes conquistas, infelicidades. E aqueles detalhes, aqueles momentinhos do dia a dia, sabe? Que para muitos não é interessante, mas pra gente é, porque é a nossa vida, é o que a gente está vivendo, é os nossos momentos. E saber que tem pessoas que estão pensando dessa forma é muito bom, sabe? Porque pra mim, na minha opinião, eu acho que todo mundo deveria ter um espaço para guardar os nossos momentos de dia a dia mesmo, sabe? Porque é muito fácil tu compartilhar uma grande conquista e vai ficar ali, exemplo, numa foto, porque eu conquistei isso. Mas tu poder registrar os teus momentos de dia a dia, alguns acontecimentozinhos, algumas bobagens, sabe, pra te ver no futuro, é muito gostoso de fazer isso, sabe? Por isso que eu acho que todo mundo deveria ter um canal, ou ter... Mesmo que... Porque tem pessoas que não gostam de aparecer, né? Mas na minha opinião, elas deveriam deixar privado, gravem a vida de vocês e deixem no privado, não precisa mostrar para as pessoas. Mas vai ficar guardado ali. Uma hora tu vai querer relembrar as coisas e vai ser muito bom, eu te garanto que vai ser muito bom relembrar momentos comuns, sabe? Momentos comuns, aventuras comuns que todo mundo tem. Só que cada um tem a sua maneira, tem o seu jeito, tem a sua maneira de falar, tem pessoas diferentes ao seu redor, nunca é a mesma coisa. O nosso dia a dia nunca é. O meu dia ontem não é o mesmo que hoje. Por mais que eu faça tudo igual, não é o mesmo. Alguma coisa vai acontecer de diferente, alguma conversa, alguma reflexão vai ser diferente. E aí por isso que eu acho que todo mundo deveria ter um vlog pra deixar guardadinho momentos, batalhas e conquistas e momentos comuns do nosso dia a dia. Porque nosso cérebro não é uma máquina, ele não consegue guardar tudo. Mas nós temos uma ferramenta que consegue guardar momentos assim. Fora que
o nosso olhar muda para as coisas, sabe? Quando a gente começa a pensar que tudo é importante, que todo momento que a gente vive é importante, a gente enxerga a nossa vida muito diferente, sabe? A gente não se resume só com grandes conquistas. E aqui no YouTube é um espaço que eu realmente sou quem eu sou, sabe? Eu não me preocupo como as pessoas vão me ver ou o que as pessoas vão achar. Eu só sou eu. Missão dada é missão cumprida. Olha só o tanto que ainda deu. Olha a montanha de caroço. Aí esses aqui eu separei os mais bonitinhos pra fazer o doce agora. Terminei o doce, olha como ficou bonito. Nós vamos para uma missão agora. Tirar a aranha de dentro do quarto, porque ela agora apresentou perigo. Eu acabei de entrar no quarto e não vi mais ela. Quando eu fui ver, ela tava no chão, então provavelmente ela quer sair. E se ela sumir daqui, ela pode aparecer na minha cama enquanto eu durmo. Olha ela ali. Perigosa. Vamos tirar ela agora. Como? Que ela não pode ir pra debaixo da cama de jeito nenhum. Ai, Jesus. Mas não venha pro meu lado, por favor. Jesus! Eu vou te levar lá pra fora. Não, mana, volta. Não, pra debaixo da cama não. Não, pai. Ai, tá debaixo da cama. Ai, Jesus Cristo! Vai lá pra fora, vai. Vai. Lá vem ela subindo pra minha mão. Ai. E agora? Ai, essas coisas acontecem quando eu tô sozinha. Que raiva. Peraí. E agora? Aqui eu não sei se eu pego pra cima ela vai subir. Se eu pego pra baixo ela também pode descer. Mas eu acho mais difícil ela pular em mim. Não faz nada, né? Lá vai. A bicha é rápida. Olha isso, cara. Olha isso. Já é a terceira vez que eu tento botar ela pro chão e ela não vai. E eu não tenho coragem de botar ela aqui porque ela vem subindo e aí ela vai pegar em mim e aí não vai dar certo. Ai. Aranha, por quê? Por que que você tá fazendo isso comigo? Não tem medo, é? Vou tentar fazer essa carne no forno e oremos para que ela seja uma carne mole. Porque, como eu disse no vlog passado, nos vlogs passados aí, a gente comprou carne e não sabe qual é a carne. Aqui, gente, eu tô toda largada, triste capenga. Aqui o pessoal vende as carnes, mas eles não sabem cortar certinho. Tipo, esse aqui é o contrafilé, esse daqui é o coxão mole. Não, eles cortam a carne do jeito deles e vendem. Então a gente chegou lá e só tinha aquelas, já tá já no finalzinho, né? E aí o Raio escolheu umas e a gente não sabe. As que eu venho fazendo, por incrível que pareça, todas são mole, só que eu tô fazendo tudo na panela de pressão.
Só que não são carne duras, entendeu? Tipo, 10 minutos. Essa daqui tá com cara também de que não é uma carne dura. E aí eu vou tentar fazer ela no forno, porque eu não aguento mais comer carne na panela de pressão. Vou tentar fazer ela no forno. Em nome de Jesus, ela vai ser uma carne mole e vai ficar uma delícia. E esse foi o resultado da carne. Olha o tanto que encolheu. E eu temperei ela normal. Alho, pimenta do reino, colorau e sal. E o Railson disse que tá um pouco dura. A carne ficou um pouquinho dura. Mas dá pra comer. Tá gostosa? Né, Railson? O de 0 a 10, sua nota? 8,5. 8,5. Quando a minha boca tá assim, ó, significa que eu estou muito feliz. Poucos têm esse privilégio. Vai, rapidinho. Da felicidade de tomar um açaí bom. Que estou voltando aqui no flutuante, a gente já tinha fechado tudo, já tinha subido, acho que eu já tava uns 20 minutos lá em casa. 20 minutos não, deixa eu ver que horas tem. 6 horas. Olha como tá tudo claro. E aí, eu lembrei que eu tinha esquecido o mais importante aqui. O mais importante para concluir o dia ótimo. Perfeito. O meu açaí. Eu só tô vindo buscar também, porque eu deixei ele fora da geladeira, né? Eu não pode... Posso deixar estragar, né? Deus o livre. Dessa vez eu não vou colocar a musiquinha para vocês terem noção do som da natureza. Deste lugar. E hoje tá tão bonito porque parece que o rio tá calmo e tá tipo refletindo. Tá tipo efeito espelho no rio, né? Eu acho lindo esse efeito. Lá na Água Preta fica mais esse efeito espelho. Principalmente ali dentro do lago que a gente foi no vídeo passado. É surreal, assim, porque a água é bem calma, bem pretinha. Aí fica. Aí esse efeito espelho aqui no rio, ele não fica sempre. Ele fica mais quando o rio tá mais calmo e alguns dias também. Eu tenho algumas fotos no meu... Eu acho que no meu Pinterest. Assim, do rio aqui da frente. Com esse efeito espelho. Lindo. Sabe o que eu queria falar? Quem assistiu o vlog passado viu que a gente foi num lago pescar. E aí eu queria deixar aqui... Calma que eu tô cansada. Você acredita que eu subi... Olha onde tá o flutuante aí, ó. Eu subi isso aqui e tô cansada. Agora lembra que esse flutuante ficava lá embaixo. E aí eu tinha que subir um morro enorme. Eu chegava aqui já só no ponto de colocar no caixão. Eu já subi isso aí, já tô cansada. Imagina naquela época. Sim, eu quero deixar, sabe o que aqui? A visão do Google Maps. O motor passando. Eu queria deixar a visão do mapa de onde a gente foi. Aí, só que, lembrando que eu falei também lá no vlog que as imagens que tem lá tá da época que tava na seca. Porque eu assisti um podcast que eles falaram que a gente não tem nossos próprios satélites pra ficar tomando de conta da Amazônia, né?
que a gente compra essas imagens de satélites de fora. E aí, pra vocês verem, a gente já tá na época da cheia. Tá tudo cheio já. E as imagens do satélite estão na época da seca. Então vai aparecer aí os 2 lagos que a gente foi com a água barrenta e menor. Porque quando enche, né, a água preta sai, né, mais de lá de dentro do Andirá ela sai. E aí fica maior o lago. Mas aí vocês vão ter noção, mais ou menos, por onde a gente foi no vlog passado. E aí vai dar pra ter noção também de como a gente passa assim pelo meio da mata mesmo, sabe? Só que na água. Não é que é legal? E aí, se a gente pegar o caminho errado, a gente vai embora no meio da mata. E não sai no lago, porque sim. Porque fica fácil de se perder, né? Porque, como vocês viram, tipo, não é um caminho aberto. Eles, tipo, limpam. Eles abrem caminho no mato mesmo. E é tipo... Eles só limpam, entendeu? Eles limpam, assim, os galhos que ficam, assim, entre as árvores e outras. Eles passam. Eles cortam aqueles galhos só pra dar pra pessoa passar mesmo. E aí, às vezes, tem umas partes que é aberta do próprio galho do outro. Fica aberta assim, entendeu? Parece uma passagem. Mas aí não é uma passagem. Por isso que a gente se perdeu. Porque a gente entrou nesse buraquinho que parecia uma passagem e foi bater no mato sem saída. E aí a gente voltou. E aí pegamos outra entrada. Olha, eu fui abrir a janela. Ai, olha quem me encontrei, onde ela tá. Olha onde ela tá. Chega bem de pertinho. Eu escondendo minha mão aqui, ó. Pra poder o celular chegar perto. O celular chega, minha mão não chega não. Que eu sou inteligente. Vou dar o zoom agora. Cadê a cara dela, será? Será que dá pra filmar a cara dela? Ela tá tímida, escondeu a cara dela. Eu pergunto uma coisa pra vocês. Como seria a reação de vocês estar andando no meio da casa de cabeça baixa e quando você levanta você vê uma imagem desse cachorro sofrido? Ele fica parado. Ele tava olhando pra mim, andando. Aí, porque eu peguei o celular pra filmar, ele vira a cara, olha como ele é sem vergonha. Olha, gente, ele não come, magrinho. Ele sabe que eu tô falando com ele. Vem cá, seu sem vergonha. Por que tu faz eu passar vergonha? Eu vou te filmar, tu faz eu passar vergonha, hein? Seu sem vergonha. Vou filmar ele com a cara de bunda, com a cara de tédio dele, olhando pra gente, no meio da casa, parado, sentado, com cara de bunda. Aí eu pego pra filmar, eu boto a câmera e ele para. Oxi, que é isso que tá... Plástico de bombom. Então dá patinha pra mãe dele aí. Eu falei, patinha. Ei, maninho, dá patinha aí, vem. Ravi, dá patinha. Ai, gente, esse cachorro só me humilha. Repete aí o que tu falou? Pegar a sua bola, tirar. Tirar quem? A mãe. Tá me chamando pra tirar a aranha. Depois de quantos dias essa aranha tá aqui dentro? Ela passou quase, sei lá, uns 10 dias aqui dentro desse quarto. Já tá uns 3 dias ali fora. E agora... E agora que ele vai colocar ela pra fora. Não, ela tem que sair, não vou nem que eu vou botar ela pra fora. Não, realmente ela quer sair, né? O Railson que tem coragem de usar a vassoura pra colocar ela pra fora. Eu não tenho porque ela vem andando pra minha mão. Aí o bagulho fica louco. Vai tirar a aranha, filho. Vai tirar a aranha, filho. Vai tirar a aranha. Fala, meu pai. Fala, meu pai. Não, é andando. Sai daí, Ravi.
Paciência. Aí. Vem ela querer vir pra cá. Aí vai descer. Já. Vai viver. Vai viver, querida. Nem parece que tá forte, né? Tô virando uma especialista em açaí, tá? Especialista. E aí, vai tomar esse ou não? Eu já sei o que é bom, o que não é. Pega lá um copo. Pô, filé. Toma, tio. Gostoso? Tá querendo sair igual? Tá bom? Mas aí. Não tá gelado ainda? É. Mas é gostoso? É bom? A gente tá virando especialista aqui no açaí. Já sabe quando tá grosso, quando tá fino, quando tá bom, quando não tá. Pode chamar eu, que eu sei falar. Ó, esse aqui não presta, esse aqui presta. Fora que não pode bater muito. Tem que bater num tempo certo. Não pode ficar com borra. Tem tudo isso, tá? Pra se avaliar no açaí. Não sei se vai dar pra sair no meu áudio, mas eu quero falar agora, eu vou falar agora. Aqui na comunidade tem o seu Raimundão. O seu Raimundão, ele faz um açaí excelente, excelente. O açaí dele é perfeito. Aí a gente comprou de um outro rapaz. Aí a gente tava tomando, aí o Railson falou bem assim: caramba, achei um açaí igualzinho do seu Raimundão. Muito bom o açaí. Aí depois a gente descobriu que quem tinha feito era o seu Raimundão. Pode fazer, a gente conhece o açaí dele. Não tem como não reconhecer o açaí dele, é muito bom. Já abri, meu querido. Olha, estamos mandando açaí para Manaus. Olha, olha, olha. A gente vai mandar essa caixa grande e essa pequena. Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar. Ai, deixa eu mostrar. Ó. Tem 130 litros aqui nas duas. Olha. Tá bom? Ui. Ah, o dele não é em flocos não, né? Esse é outro tipo de gelo. Gelo neve. Eu estava aqui pensando, será que existe uma profissão que a pessoa avalia açaí? Acho que eu ia gostar de ser uma avaliadora de açaí. Ficar só tomando açaí e falando, esse é bom, esse ó, melhore, esse péssimo. Passar o dia inteiro tomando açaí de todos os tipos, de todas as qualidades. Olha que coisa boa.